O Natal é uma época maravilhosa, não é mesmo? Gastar seu dinheiro com coisas que você não precisa, fazer as pazes com aquele parente maldito com quem você brigou o ano inteiro e, é claro, esperar um velho estranho entrar sorrateiramente na sua casa no meio da noite para te deixar presentes em troca de biscoito vencido e leite semi-desnatado de qualidade. De uma vez só. Eu entregava presente? Vez só. Presente. De uma vez, assim. Ho, ho! De uma vez, blá, blá. Mas eu acho que a minha parte favorita do Natal com certeza são os especiais. Porque por mais que boa parte dos filmes natalinos sejam uma bela de uma porcaria, eu particularmente me divirto bastante com eles. Nessa época do ano sempre somos apresentados a histórias que nos dão lições muito importantes e que devemos carregar conosco pelo resto de nossas vidas. Histórias que vão fazer parte de nós para sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e sejam muito bem-vindos ao nosso especial de fim de ano. Se você optou por assistir esse vídeo ao invés de passar o Natal com a sua família, eu garanto que você fez a escolha certa. Ou não, né? Na real, acho que não. Hoje eu tenho uma história muito interessante pra contar pra vocês. E como eu não sou bom nesse negócio de suspense, e vocês já viram isso no título, hoje nós vamos falar sobre Buzu Ghosts, o spin-off de Natal de The Walton Files. Pra quem me conhece sabe que eu sou fascinado por essa série de analog horror sobre homens calvos e suas aventuras e gente morta possuindo furries robóticos ao estilo FNAF. Entretanto, por mais que eu seja um grande fã de The Walton Files, eu nunca tive a oportunidade de abordar essa série direito aqui no canal. Pelo menos não ainda, pois acontece que eu tô bem atrasado pra querer falar sobre essa obra hoje em dia, né? Convenhamos. Eu não posso simplesmente só aparecer aqui falando dos episódios mais recentes sem ter falado dos mais antigos. Então, ainda não é o momento ideal para falar sobre essa belezinha. Por isso, hoje nós vamos conhecer a história de um dos spin-offs dessa série, Buzu Ghosts. E eu sei, eu tô bem atrasado para falar desse também, mas tanto faz. Um vídeo sobre um tema antigo ainda é melhor que vídeo nenhum, né? E para quem já é familiarizado com Walton Files sabe que, além da série principal, nós também temos essas histórias avulsas e não canônicas, como a subsérie The Mysterious House, que de início era só um simples especial de Halloween, que mais tarde se tornou uma história bem grande, ou o clássico La Morte de Tullio Trivino, que tá mais pra um shitpost do que um vídeo sério, mas ele ainda conta. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que você não precisa saber absolutamente nada sobre a história de The Walton Files para entender Buzu Ghosts, porque mesmo sendo derivado e possuindo paralelos com a série principal, esse curta ainda tem personagens e história própria que funcionam perfeitamente sozinhos. Nesse vídeo eu pretendo analisar e contar a história completa do curta, e garantir a experiência do original caso você nunca tenha assistido ele por conta própria. Então, se tá disposto a conhecer ou revisitar essa história comigo, se ajeita na sua cadeira, sofá, cama ou próximo à sua árvore de Natal e vamos começar. O curta começa com o narrador falando com a criançada sobre uma clássica história de Natal e como esse feriado é maravilhoso, repleto de cores, luzes e muita alegria. Mas como sabemos, infelizmente não é todo mundo que gosta do Natal. E a história de hoje é sobre alguém exatamente assim. Um velho sujeito chamado Buzu, um homem egoísta, ganancioso, rude e, é claro, odeia o Natal. Cara, gente boa esse aí. Mas de acordo com o narrador, hoje este senhor vai aprender muito sobre o verdadeiro significado do Natal. O narrador continua e nos dá mais detalhes sobre a vida de Buzu. Ele é dono de várias lojas de brinquedo ao redor da cidade. Brinquedos esses muito queridos pelas crianças e que lhe trouxeram muita riqueza. Um detalhe que eu acho curioso é o fato dele odiar o Natal, mesmo sendo essa a época do ano em que ele provavelmente mais tem lucro. Vai entender. A história começa mostrando a loja do Buzu durante a noite da véspera de Natal, onde eles aparentemente já estão fechados. Vemos uma das funcionárias da loja, Benny, limpando o chão como de costume, porém ela acaba tendo um pequeno deslize e acidentalmente derruba e quebra um dos itens da estante. Buzu aparece revoltado e já dá um sermão nela, e não satisfeito ele ainda diz que vai descontar isso do salário dela. But sir, it's Christmas Eve! How am I supposed to feed my family now? Not my problem. Besides, I don't believe in all that Christmas garbage. Now get back to work. I don't pay you for nothing. You're not gonna pay me, sir. Get back to work!
Pois é, gente, o jovem CLT sofre desde sempre, isso não é de hoje. Aqui eu queria aproveitar para fazer uma pequena ressalva e comentar sobre os primeiros e mais óbvios paralelos desse curta, já que tanto Buzo quanto Benny são personagens da mainline de The Walking Files, mas é bem notável as diferenças entre essas versões, e na verdade já foi até confirmado que esse Buzo velho é na realidade o tio do Buzo mágico que a gente conhece lá da série principal. Pelo menos é isso que eu entendi que existe na lore dos personagens da Bones Burgers. Esse senhor na verdade se chama Ebenezer Buzo. Esse primeiro nome dele vai ser um detalhe bem importante no futuro, mas enfim, vamos prosseguir. Pouco tempo depois alguém bate na porta da loja, e é uma criança pedindo doações para ajudar as pessoas pobres durante o feriado. Atividade essa que é bem comum nessa época do ano. E o Sr. Buzo, como qualquer pessoa do bem, vai lá e... Pega o dinheiro? O quê? But you're not supposed to do that. This is my store. I can do anything I want. Besides, I'm not going to give a single cent for this stinking holiday. A criança obviamente fica revoltada e o velho expulsa ela da loja antes que ela possa fazer qualquer coisa. Merry Christmas to you too, junk. E como já deu pra perceber, esse velho é um baita de um arrombado. Totalmente egocêntrico, ganancioso, que pisa em cima dos outros e ainda tira dinheiro daqueles que precisam bem mais do que ele. Velho miserável. Então a gente tem um pequeno salto no tempo e o Buzo já tá indo dormir, ressaltando como aquele dia foi cansativo e que amanhã não vai ser muito interessante ou divertido para ele. Buzo apaga todas as luzes de sua casa e então cai no sono. Até que... O velho se levanta e vai em busca da origem dessa música estranha, até que ele se depara com algo que não estava ali antes e que deixa ele bem revoltado. Uma árvore de Natal toda decorada. Ele se questiona de como aquilo foi parar ali, mas os presentes embaixo da árvore chamam a sua atenção, pois de acordo com ele, todo presente é um presente, e ele decide abrir uma das caixas para ver o que tem dentro. Dentro da caixa tem um pequeno palhacinho de brinquedo. Buzz encara o boneco por alguns instantes até que de repente todo o cenário desaparece e ele se encontra em uma escuridão absoluta, onde só existe uma única porta que tem o rosto de um palhaço triste. Confuso e acreditando que aquilo era algum tipo de piada, mas ao mesmo tempo sem nenhuma opção, ele decide passar pela porta. Enquanto ele anda, podemos ouvir alguém chorando de maneira bem bizarra. E depois de um tempinho caminhando na escuridão, Buzz encontra uma caixa bem grande e uma voz vindo de dentro dela, o chamando. Hello. Come closer. Come closer. What are you? Este, meus amigos, é o Sed, um paralelo do Billy e uma entidade que, de acordo com ele mesmo, é o triste fantasma das experiências passadas, que veio mostrar umas verdades pro velho Buzo, que, muito confuso, pergunta ao Sed por que ele veio na sua casa naquela noite, e o fantasma explica que Buzo tem sido uma pessoa muito ruim, roubando, sendo egoísta e até mesmo mentindo naquele exato momento inclusive, negando todas essas afirmações na maior cara de pau. I don't want to hear you laugh. You don't want to hear me cry. Durante a música, Sed explica como Buzo tem sido completamente inconsequente e egoísta sua vida toda, tratando muito mal todas as pessoas ao seu redor só pra se sentir melhor consigo mesmo. E orgulhoso do jeito que ele é óbvio que o Buzo continua negando todas essas acusações e diz que ele não deve aceitar nenhum desses fatos. Sed então puxa um pequeno globo de neve e faz Buzo se lembrar do seu passado, e a gente descobre o porquê dele ser
assim. Durante sua infância, Buzo era muito pobre e por conta disso ele não ganhava nenhum presente no Natal. E como se isso não fosse o bastante, ele ainda era ridicularizado pelas outras crianças. E por causa disso ele acabou crescendo amargurado e alimentando esse ódio pelo feriado. Sed diz que, às vezes, nosso passado pode ter peso nas nossas ações do presente, mas que ainda assim devemos seguir em frente e melhorar como pessoas. E no caso do Buzo, ele ainda pode melhorar, mas só se ele entender isso e quiser mudar de verdade. Buzo fica pensativo, mas ele continua insistindo de que ele não tá fazendo nada de errado. Isso acaba deixando Sed ainda mais triste, exigindo que ele pare de mentir, mas ele continua insistindo que não tá errado. E Sed perde a paciência e revela sua verdadeira forma. Ok, foi só um sonho. Menos mal, eu acho. A porta do segundo fantasma aparece, mostrando que o Buzo na verdade ainda tá preso nesse pesadelo. E já entendendo o ritmo da coisa, ele passa pela segunda porta. Novamente ele se encontra em um local totalmente escuro e vazio, e com um silêncio muito desconfortável. Jesus Christ! Buzo segue seu caminho e passa por vários brinquedos estranhos que parecem olhar diretamente para ele, quase como se estivessem o julgando, até encontrar um brinquedo dele mesmo, que é pego pelo segundo fantasma. Essa é a Jolly, paralelo da Chá, e a alegre fantasma dos tempos presentes. Já entendendo o ciclo que ele está experienciando naquele sonho, Buzo vai direto ao ponto e pergunta o que ela veio tratar com ele. Jolly responde que veio mostrar as consequências das ações de Buzo, algo que de início ele não entende. What do you mean by my actions? Oh, old man. I am your mirror, the reflection of your own flaws, the living representation of your own greed. Como ela mesma disse, Jolly não passa de um espelho dos feitos de Buzo, e eu gosto de como isso é representado, pois nós passamos por vários brinquedos estranhos que pertencem a Jolly. E levando em conta que no atual presente, o Buzo é dono de uma loja de brinquedos, faz bastante sentido na verdade. Esses fantasmas não são apenas assombrações, são fragmentos que compõem a mesma pessoa. Bem interessante na verdade. Dentre tantos brinquedos presentes naquele espaço vazio, Jolly apresenta o seu favorito, um estranho e sorridente monitor. Ela diz que Buzo não precisa ter medo e pede para ele apertar o botão de ligar. E rola essa interação que eu particularmente achei bem engraçado. This one? Alright. Ao ligar o monitor à palavra presente, fazendo referência ao agora, aparece na tela e em sequência várias imagens do que parecem ser uma vizinhança coberta de neve. E um tempo depois o que parece ser a casa da Benny, a funcionária do Buzo que teve o seu salário descontado por causa da porcaria de uma caneca branca. Tell me, Buzo, what do you see? That's Benny. Yes, and look at that. The young lady has nothing to feed her brothers. She doesn't even have anything to give them for Christmas. All because of you. Oh no, I didn't mean to. This isn't what I wanted. Doesn't matter. They'll all be dead eventually if you keep wasting your life away.
You see, your greed doesn't only affect you, it affects everyone. Your actions have already affected them. Eventually, everything will be gone, as it should. It's a beautiful cycle of self-destruction. You should think about what to do with the little time you have left. Buzo finalmente se dá conta do peso das consequências dos seus atos, e pela primeira vez ele se sente muito mal pelo que fez. Ele não fazia ideia de que Benny passava por aquela situação tão difícil, e que por sua causa ela e seus irmãos passariam fome naquele Natal. Mas seu choque de realidade é interrompido por algo que lhe chama a atenção e o deixa bem incomodado. 2 presentes próximos a Jolly que pareciam ter algo ou alguém dentro. Jolly então começa a revelar sua verdadeira forma, assim como Sad fez antes, e aqueles 2 presentes se abrem, revelando 2 bonecos vivos que não parecem estar muito bem. Jolly diz que eles estão morrendo e que aquilo é por causa do Buzo. Os 2 bonecos então começam a fazer sons bem perturbadores, como se estivessem sofrendo de alguma coisa, o que a longo prazo começa a deixar o Buzo muito desconfortável, até chegar num ponto onde ele não aguenta mais e grita pedindo para que eles parem. Então, eles param e começam a morrer, exatamente como a Jolly disse, e falando nela, podemos vê-la se aproximando lentamente do Ved enquanto ele observa aquelas 2 criaturas morrendo de maneira agonizante. Buzo implora para que eles não morram. Ele não quer que ninguém morra, mas o fantasma do presente diz que não é nada mais do que o reflexo das ações de Buzo, e que aquilo é tudo culpa dele. Please, no! Então, sozinho de novo, Buzo se depara com mais uma porta ao longe, que se abre sozinha, revelando a sombra da próxima entidade que veio visitá-lo. E já esperando pelo pior, ele vai até lá. Algo que eu achei interessante nessa cena é que podemos ouvir vários sons de relógios tocando ao fundo, e isso vai ser bem importante no futuro. Passando pela porta, ele se encontra em um corredor macabro e escuro, onde tem um barulhinho mecânico bem esquisito no fundo. E o que tá causando esse som? Mais um brinquedo. Mais especificamente um coelho colorido e bem simpático, que parece com aqueles brinquedos antigos que funcionam a manivela. E é claro que isso tudo era só uma distração, pois aquela figura estranha que vimos antes aparece de fininho atrás dele e o chama pelo seu nome. Hello, Buzo. Ao encontrá-lo cara a cara, Buzo pergunta se ele é o terceiro fantasma, mas surpreendentemente não era bem um fantasma. Aquele era na verdade Mortality, paralelo do bom e ninguém mais ninguém menos do que a personificação da própria morte, que veio buscar o Sr. Buzo. But I'm not ready yet, please! No one is ready, Buzo. You still don't understand, do you? This is it. Like everything else in this world, we turn into nothing eventually. It's always been, and always will be this way, my friend. O senhor então começa a chorar, desacreditado de tudo aquilo que estava acontecendo. Olha, mesmo ele sendo um merda a maior parte da vida, eu admito que eu senti uma certa pena dele nesse momento. Parece que, depois que os outros 2 fantasmas mostraram a realidade dele e o mal que ele faz para as pessoas, parece que ele realmente entendeu isso e agora se arrepende. Buzo implora por mais tempo para ele poder consertar tudo isso, mas Mortality ri da sua cara e diz que ele não tem mais tempo, pois nas palavras do próprio coelho, Buzo passou a vida toda fugindo dele, fugindo dos seus problemas e principalmente fugindo de si mesmo. E com isso ele mostra o caminho que leva ao futuro de Buzo, a última porta. Não é essa, é essa do coelhão mesmo. Please tell me, am I going to be okay?
E assim, Buzz estava de volta? Então, é isso? Era realmente só um pesadelo? Buzo finalmente recebe o seu milagre de Natal, e essa é finalmente a sua chance de consertar seus erros. Ao se encontrar novamente com Benny, Buzo diz que nunca esteve tão feliz em vê-la, sabendo que agora ele pode ser um chefe muito melhor para ela. Mas tem algo bem estranho com a Benny. Benny? Oh, hey, boss. I was wondering where you were. It's good to see you're okay. Benny? 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 Ok, isso não tá nem um pouco certo. A Benny morreu, igual as outras criaturas que a gente viu. De repente alguém bate na porta e provavelmente deve ser aquela mesma criança que vimos antes. Talvez ela possa ajudar. Kid! Oh God! Child, you need to help me! Please! I need to... Essa coisa entrega um papel ao Buzo e é um anúncio, mas não um anúncio qualquer. Isso era o anúncio do funeral de Ebenezer Buzo, nascido em 1892 e morto em 1964, o exato ano em que aquela história está se passando. Então esse é o futuro do Buzo? Ele morre naquele Natal? Por que a realidade está sendo apresentada desse jeito tão cruel? O que está acontecendo? What does this mean? Don't touch me! Make it stop! Please! Era tudo uma fachada, uma falsa esperança de consertar o passado e o presente. Um falso milagre de Natal. Mortality poderia simplesmente só ter levado o Buzz assim que eles se encontraram pela primeira vez. Tanto que, algo que vocês provavelmente nem perceberam, mas o Mortality estava observando o Buzo desde o começo da história. Então não foi por falta de oportunidade. Parece que Mortality, Jolly e Sadie realmente odeiam o Buzo. De repente ouvimos a voz de uma criança ao fundo que parece perdida. Buzo, com medo, pede para essa criança fugir, mas ela não era uma criança qualquer. Aquele pobre garoto perdido era o Buzo. O garotinho só queria voltar para casa e Mortality se oferece para ajudá-lo a encontrar o caminho. Porém, quando ele chega perto o suficiente, o garoto tem o mesmo destino trágico dos outros. Enquanto todo esse teatro doentio acontece, Sadie e Jolly aparecem novamente. Buzo, desesperado e sem mais nada a perder, os pede ajuda, mas eles não vieram ali para ajudar. Na verdade, eles vieram para assistir, fazer parte daquela tão aguardada cerimônia que era muito importante para eles. O primeiro presente de Natal de Ebenezer Buzo. E após uma longa noite, a calorosa manhã de Natal finalmente chega. A casa de Buzz está bem iluminada e pela primeira vez, calma. Quando entramos em seu quarto,
temos a nossa última visão do Sr. Ebenezer Buzo. Seu corpo foi encontrado naquela mesma manhã e ninguém nunca soube ao certo qual foi a verdadeira causa da sua morte misteriosa e brutal. O narrador do vídeo encerra de forma alegre, enquanto explica a lição de moral e a importância de ser gentil e solidário com os outros, não apenas no Natal, mas durante toda a vida. Até porque ninguém vai querer ser visitado por 3 fantasmas, não é? E é nesse clima feliz que o vídeo acaba. Tá, vamos lá. O que caralhos tudo isso significa? Eu sei que à primeira vista tudo aqui parece só mais um analog horror com designs feios e alguns clichês, mas eu garanto que esse vídeo tem muita profundidade. Para começar aqui, Buzo Ghosts é na verdade uma paródia de um clássico natalino, Um Conto de Natal, escrito por Charles Dickens em 1843. A história se passa em Londres no século XIX e o protagonista da história se chama Ebenezer Scrooge. Nome familiar, não é? Scrooge é um senhor rico, mas também ranzinza, frio e muito egoísta. Scrooge também despreza o Natal assim como Buzo e trata muito mal as pessoas ao seu redor, desde o seu sobrinho que é a sua única família, até o seu dedicado funcionário, que assim como Benny também é muito mal pago e precisa sustentar uma família inteira sozinho. Na noite da véspera de Natal, Scrooge está dormindo até que ele é visitado por 3 espíritos, um fantasma do passado, do presente e um do futuro, que mostram a origem da sua personalidade fria, as consequências das suas ações e o que o futuro prepara para ele. A morte. Scrooge aprende com seus erros e no final ele acorda mudado e finalmente conserta as coisas e se torna uma pessoa muito melhor e mais feliz. E a história acaba com ele aceitando o espírito natalino e comemorando a festa com todos. E como vocês perceberam, tanto Buzo Ghosts como Um Conto de Natal possuem exatamente a mesma história. Porém, só um deles tem um final feliz, já que Buzo infelizmente não tinha mais tempo para consertar os seus erros e não conseguiu ajudar aqueles que ele tanto prejudicou, e não conseguiu nem ajudar ele mesmo. Eu realmente gostei de como Martin Wallace, o criador de The Walton Files, conseguiu pegar uma história tão clássica e criou algo novo que não só desconstrói a obra, mas também mistura ela com os seus próprios conceitos, tipo o design dos fantasmas. Eu realmente adoro tudo relacionado ao design do Mortality, por exemplo, e como ele é não ironicamente uma representação muito criativa da figura da morte, pois ele é todo feito de papel de presente colorido, o que faz ele parecer amigável, pelo menos um pouco. Porém, o seu interior é composto por partes esqueléticas e grotescas que basta um único toque para um dano fatal. Isso demonstra como que a morte pode vir das coisas mais fúteis e inesperadas, como um simples presente. Além disso, eu também aprecio bastante como, mesmo sendo uma desconstrução de um clássico, Buzo Ghosts também consegue passar a exata mesma mensagem do conto original, uma mensagem sobre ganância, desigualdade social e a falta de empatia pelo próximo, porém, é claro, da sua própria forma trágica e perturbadora. Todas as sequências que mostram os personagens derretendo e morrendo mostram como o Buzo destruiu a vida dessas pessoas com o seu egoísmo e como isso ocasionou na destruição do seu próprio legado, já que, como vemos, sua loja também vai sendo consumida pela escuridão, apagando tudo aquilo que ele considerava mais valioso e importante que as outras pessoas, revelando o que realmente sobra pra gente depois da morte. Nada, além da nossa própria essência. Essência essa que eventualmente também se torna nada. Eu peço desculpas se o vídeo acabou com esse clima meio pesado. Não foi minha intenção, eu juro. Mas eu realmente tinha muita coisa pra acrescentar sobre esse tema. Mesmo sendo um fã de longa data de Walton Files, eu particularmente nunca liguei tanto pra Buzo Ghosts. Mas depois de reassisti-lo de novo e entender todo o simbolismo e as referências por trás, me fez mudar de ideia e eu acho que agora esse não ironicamente deve ser um dos meus vídeos favoritos do Martin. Sério, bravo, Paredes. É claro que como um analog horror, ele não envelheceu tão bem, já que, como eu falei anteriormente, por mais que eu goste muito do design dos fantasmas, eu tenho que admitir que aquelas versões realistas deles é bem meme, e não dá mais medo igual era uns 4 anos atrás. Sem falar do ritmo do vídeo, que eu também achei meio lento e que poderia ter sido mais dinâmico. Mas tirando esses defeitos, eu ainda acho a obra bem legal e competente. Assim como foi com The Mysterious House, eu também espero que algum dia Buzo Ghosts tenha uma sequência ou até mesmo um remake no futuro, até porque eu já ouvi boatos sobre essas duas possibilidades.
Então, quem sabe, se um dia tivermos algo novo, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Olha, deu bastante trabalho fazer tudo isso e conseguir lançar até o Natal. E se você realmente entendeu o significado da história, deve ter entendido que precisamos ser solidários com todo mundo, até mesmo comigo. Por isso, eu te peço gentilmente que deixe o seu like no vídeo e que se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse, pois nesses últimos tempos eu descobri que mais de 98% do público que me assiste não é inscrito. Então, considere a sua inscrição como um presente de Natal para minha pessoa. Eu ficarei grato. Olá, pirralhos, sou eu, Buzu. Porra, que dublagem merda. Eu estou aqui no final deste vídeo apenas para fazer uma oferta especial. Se você gosta de The Walton Files e outras obras que misturam elementos de analog horror e ARG com terror de mascotes, eu sugiro que você vá assistir a série do nosso amigo Jason 3D sobre o jogo Shipwrecked 64. Você provavelmente já ouviu falar desse jogo pelo Golart, mas pouco importa. O Jason tem se dedicado muito nessa série, que além de muito bem produzida, também é focada em explicar a história e os mistérios desse jogo bizarro. Os vídeos têm até direito à dublagem em português, muito melhor que a minha, pode ter certeza. Então, pra que passar o Natal assistindo apenas o canal de um bosta, sendo que você pode assistir 2 canais de 2 bostas? Não concorda, Bucky? Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto, eu sou melhor. Então, não perca essa oportunidade. Vá assistir a série de Shipwrecked 64 do Jason. O card estará na tela. Você também pode aproveitar e fazer um pix de Natal pro Raffler, hein? O que acha? Quer dizer, pode não. Você deve fazer. Anda, cadê o pix? Cadê o pix? Dito tudo isso, eu espero que tenham uma boa véspera, um ótimo Natal e um próspero ano novo. Falou!